com quem que tá essa bola da infertilidade. É da mulher, é do homem, é do casal, né? E aí, o que a gente vê é que os pesos são muito equivalentes, tá bom? Então, olhando aí no gráfico da imagem, o que a gente tem aqui, fator masculino, 35%, fator feminino também 35%, ambos 15% e causas inexplicadas, né, ou infertilidade inespecífica, também 15%. Óbvio, né? Eu trouxe aqui esses números para vocês, mas esses números podem variar um pouquinho entre um estudo e outro, mas estatisticamente o que a gente vê é que a gente tem um meio a meio, tá? Então, entre causas femininas e masculinas. E o que eu quero trazer aqui de muito importante? Sempre que houver um quadro de infertilidade, a gente precisa estimular que o casal seja avaliado. Por conta disso que eu estou trazendo aqui. Olha também quanto fator masculino envolvido tem, né? E ambos envolvidos. Então, não basta olhar só para a mulher, tá? A gente precisa olhar para o casal e ambos devem ser avaliados. Eu vou trazer para vocês aqui o panorama de cada um para a gente entender um pouquinho melhor. Então, quando eu falo de causas masculinas, tá? A gente tem cerca de 1% de causas endócrinas, né? Alterações endócrinas envolvidas. 3% de criptorquídea. O que é isso? É quando a gente tem um testículo não descido. Pode ser unilateral ou bilateral, tá? Então, os testículos não descerem ali para a região do saco. E a presença dessa alteração, principalmente se for bilateral, ela dobra as chances de infertilidade, tá? Porque esse testículo sem descer, ele vai ficar muito aquecido, né? E o que a gente sabe? Que o calor, ele afeta produção de espermatozoides, concentração de espermatozoides, qualidade de espermatozoides, tá? Qual é a prevalência aí que a gente tem dessa alteração? O mais comum é que ela aconteça em bebês prematuros, tá? Cerca de 45%, mas também pode acontecer em bebês a termo, numa proporção bem menor aí, cerca de 4%, tá? Em alguns casos, essa descida do testículo vai acontecer posteriormente de forma natural, mas também pode se considerar uma abordagem cirúrgica para tratamento. O próximo que a gente tem aí bastante prevalente é a varicocele, 33%. A varicocele, geralmente um exame de ultrassom já faz uma boa avaliação, tá? Qual é o impacto da varicocele? Pela visão energética, a gente tem um quadro de estagnação, um quadro de calor, então volta ali ao quadro anterior, que esse calor aumentado, né, a gente vê como um calor tóxico, vai afetar a quantidade de espermatozoides, a qualidade dos espermatozoides. Além disso, alterações obstrutivas no canal, inexplicadas, 23%. E aqui já a gente vai ver o que eu falo que é o pulo do gato, essas causas inexplicadas ou inespecíficas. E outras causas aí, 27%, tá? Então, esse é o panorama das causas masculinas. Vamos lá olhar agora as causas femininas. Então, quando a gente olha para as mulheres, o que a gente encontra? Quando a gente olha para as mulheres, a gente encontra hiperprolactinemia, 8%, distúrbios ovulatórios, 28%. E aqui em distúrbios ovulatórios, vamos abrir um pouquinho mais, né? O que a gente pode ver? Pacientes com síndromes do ovário policístico, que tenham ciclos bastante irregulares, os ciclos anovulatórios, que podem ou não estar associados à síndrome dos ovários policísticos, a síndrome do folículo luteinizante não rompante, ou seja, quando esse folículo cresce, mas ele não se rompe. Além disso, problemas tubários, 24%. Então, a gente pode ter uma obstrução parcial ou total dessas tubas, hidrossalpinge, salpingite, alteração na mobilidade dessas tubas, ausência, de repente, por uma ectópica prévia que tenha retirado uma das tubas e só fique uma, tá? A gente tem a endometriose, 17%. Então, aqui um ponto muito interessante, né? Que vários pacientes falam, Bruna, mas a endometriose, ela tá fora do útero.
como que ela impacta a minha gestação, as minhas tentativas? Aqui na endometriose a gente tem que olhar para o quadro inflamatório na pelve, né, que ela provoca, tá? Então é um ponto aí bastante importante e óbvio a gente sabe que esse quadro inflamatório acaba sendo sistêmico e não só local, tá? Outras causas, 10%. Quadros de aderências pélvicas também, 13%. Principalmente aqui se a paciente já tiver passado por alguma cirurgia na região pélvica de forma prévia.